filhos da verdade e filhos da mentira. O Filho de Deus veio para salvar a humanidade e o mundo. E o mundo o rejeitou e os homens o crucificaram, porque não se conformaram com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu testemunho. Porque vimos a imagem e a semelhança de Deus através de seu Filho unigênito, e todos os quantos creram deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, porque os que são de Deus ouvem a voz de Deus através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora fala através de seu Espírito Santo e o seu verdadeiro Evangelho. Os que não são de Deus não ouvem as palavras de Deus, porque eles amam a mentira. São filhos do pai da mentira, pois ele é homicida desde o princípio e não se firmou nas verdades de Deus. E os que seguem suas mentiras jamais se firmarão nas verdades de Cristo, porque buscam alguém que justifique seus atos pecaminosos concordando com a sua liberdade mundana. Existe uma frase muito conhecida que diz assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Isso não é verdade. Isso é uma frase de pessoas que se sentem incomodadas, achando que as pessoas estão observando o seu modo de viver. Ora, vivemos entre pessoas e temos que aprender a amar nossos semelhantes. A verdade é que devemos tomar cuidado com tais palavras que usam o nome de Deus em vão para justificarem o seu modo de viver no pecado. Em João 13, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los. Pedro não queria permitir que Jesus lavasse seus pés e Jesus o respondeu: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Sendo assim, Pedro pediu para que lavasse não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus disse novamente: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Devemos cuidar uns dos outros, sendo nós limpos através do verdadeiro Evangelho de Cristo. Jesus lavou até mesmo os pés de Judas Iscariotes, que o traiu. Até os que estão sujos com o pecado por escolherem não crer no Filho de Deus, devem ouvir o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é puro como a água, porque Jesus não faz acepção de pessoas, isto é, ele não separa ninguém como exclusivo. São os próprios homens que escolhem se separar da salvação para se unirem às mentiras de seu pai, que é Satanás, uns seguindo o caminho do mundo e os prazeres momentâneos da carne, outros falsos evangelhos, falsos profetas, falsos ensinos e suas heresias, que através de sua ignorância se encontrarão no mesmo fim em estradas que parecem diferentes, mas que no final elas se interligam e terminam para o precipício da perdição e condenação. Mas aos que sepultaram seus pecados nas águas do santo batismo, através do arrependimento e fé em Jesus Cristo, ressurgindo como um novo homem para servir a Cristo e anunciá-lo, continue se limpando com o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, lavando os demais com as águas da verdade e enxugando-os com a toalha do amor. Porque os filhos de Deus são como uma garça, aonde ela suja seus pés na lama, mas suas penas estão sempre brancas.
Cristãos que andam nas verdades de Cristo e seu Evangelho não necessitam lavar suas vestes, pois elas já estão limpas. Apenas os pés, por ainda estarem pisando neste mundo, para anunciarem o Evangelho de Cristo, para atraí-los para a sã verdade e serem chamados filhos de Deus. Amém.